sempre conversava com um cara, com um consultor amigo, e toda vez que eu ligava para ele me perguntava assim, como é que eu posso te ajudar? E aquilo foi entrando na minha cabeça, cara, toda vez que ele falava, como que eu posso te ajudar? Eu falei, cara, é uma técnica que ele utiliza que dá uma quebrada em qualquer coisa, né? Em qualquer pessoa, qualquer coisa que o cara vai fazer, você fica sem, às vezes sem reação, eu preciso disso, né? Então, você consegue ser mais direto, né, cara? E era muito legal esse bate-papo. Era um cliente, quando eu tinha a época do restaurante, e aí a gente conversando ali na beira de balcão, e toda vez que eu falava com ele falava, Marcão, como é que eu posso te ajudar? É porque ele se deixa solícito, né? Então, É. aquela coisa de abrir, você meio que desarma, né? Desarma as E pessoas. com esse tom que você fala, eu fiquei visualizando aqui, tentando imaginar, né? A pessoa sendo receptiva. Então, dizendo assim, eu tô aqui para te ajudar. O que você precisa, né? Eu gosto muito dessa pegada, cara. Produtividade ou ilusão? O perigo de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fica à Vontade. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber um amigo, que eu posso dizer que hoje é amigo, a gente se conheceu há não muito tempo, mas eu já o considero um grande amigo, porque além de compartilhar a mesma mentalidade corporativa do trabalho que a gente faz nas empresas, é um cara que também gosta muito de desenvolvimento pessoal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Sobre pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo, que se amontoam e acabam perdendo o foco, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E para isso, eu recebo aqui meu amigo consultor Marcos Oliveira, ou Marcão, né? Marcão. Por causa do tamanho, porque o Marcão tem quanto de altura, Marcão? 1,86, cara. Rapaz do céu, o bicho é grande, hein? Marcão, você atua dentro de empresas, né, cara? Você é que nem eu, você gosta de estar no meio. Tem um pessoal me pedindo muito para falar, para fazer mentoria individual e tal. Até atendo um ou outro amigo, igual a gente já conversou bastante sobre isso. Só que meu foco ainda é ir lá na empresa, ajudar mais gente. Eu tenho essa pegada também, cara. Isso daí veio de você desde o começo? Como é que foi isso? Cara, o mundo corporativo, né, começou a fazer parte da minha vida, da minha história lá nos meus 18 anos ali, quando estava trazendo uma grande empresa para a região aqui de Londrina, né, cara? Eu olhei um dia e eu falei assim, eu vou trabalhar nessa empresa ainda, né? Pode falar o nome, cara. Quando é coisa boa, a gente divulga. Pode falar o nome. Se Então, não quando- gerar problema para você, Não, concorrência, não. né? Quando estavam lá meados da década de 90, construindo a Dixie Toga, né? Aqui em Londrina, eu falei assim, eu vou trabalhar nessa empresa ainda, né? Que legal, Então, cara. saindo ali de uma oficina mecânica, saindo ali do Senai, já trabalhava desde os 10 anos, 11 anos ali. Então, eu falei, vou entrar nesse ramo corporativo, nessa área industrial, para ver como é que é. E, cara, foi em 97, entrei na primeira turma aqui em Londrina, nessa multinacional. E aí, trilhei meu caminho ali dentro ali dessa multinacional. E nessa época entrava como estagiário, aprendiz, que você tinha 18, né? Mas você não foi o seu primeiro emprego. Como é que foi? Conta um pouquinho antes dos 18 ali. Antes dos 18, eu sempre trabalhei numa oficina mecânica. Então, comecei ali como lavador de peça, ajudando ali o mecânico, o vizinho que era mecânico, né? Então, aí depois fui fazer Senai, fui aprender, fui para São Paulo, a gente morou um período em São Paulo, depois retornamos para Londrina, né? E sempre nesse meio de mecânico ali, ajudando, auxiliar, trabalhei com meu pai um tempo. E quando eu fui para a área corporativa, para a área industrial, e aí eu entrei como auxiliar mesmo de produção, né? Então eu perdi aquela primeira captura que o pessoal fez, que era um time que eles iam levar para São Paulo para fazer os treinamentos, e eu entrei como auxiliar mesmo em Londrina, mas eu fui a primeira, basicamente a segunda turma de Londrina sendo contratado aqui. E aí foi esse caminho dentro do mundo corporativo, e antes foi na área mecânica, cara. E é Senai, mecânico de... Não é mecânico de carro, né? alto, De mecânico de carro alto. mesmo? Eu pensei que era Mecânico de mais alto. industrial, já voltado Não, para não. máquina e tal. Não, foi mecânico de alto mesmo, cara. O Senai aqui em Londrina, lá na década de 90, tinha uma base da Fiat lá dentro, né? E aí a gente aprendia a mexer no Palio, Uno, que eram os carros da época ali. Ali era só a diretoria. O Ninho, para quem não conhece, é o deus das estradas, É né? isso aí, é isso aí. Eu também comecei numa oficina e eu tinha vontade de ser mecânico. É. Só que eu falo que alguém me escolheu, falou assim, cara, mecânico não é pra você não. E me deixaram ali nas peças com atendimento, eu fui indo para vendas
E aí me encontrei, já tinha essa paixão por falar com pessoas, né? Eu adoro mecânica, adoro toda a parte de construção também, de montagem de coisas. Aham. Só que eu fui para essa parte já ali de atendimento, né? É engraçado você falando assim, né, Adriano? Essa semana, terça-feira, no feriado, a gente foi comer uma lasanha num grupo de amigos, né? E aí tem um diretor do Banco Itaú que estava com a gente lá e ele falou assim: Ô, esse aqui é o Marcão, tá? Eu já vi esse cara desmontar um motor e arrumar e sair com o carro daqui da frente da minha casa andando Você fazia na calçada, né? na calçada, né? Engraçado, foi muito Cara, a gente legal isso. aprontava, né, nessa época aí. Você deve ter mais ou menos a minha idade, né? Eu sou de 78, 7-9. 79, um ano já, você é 7-9. mais novo ainda. É. Deixem aí nos comentários quem tá parecendo que é mais novo aqui, porque já quero dar essa intimada nele, hein? Bom, Marcão, quando a gente fez as pesquisas ali, né, para aprofundar a entrevista, para poder trazer mais conteúdo sobre, principalmente alguma coisa que você não me contou da sua história e da sua profissão, apareceu uma palavra ali, duas palavras, né, que eu achei interessante em inglês, que é o Lean Lean Manufacturing. Manufacturing. Manufacturing, isso. Explica pra galera aí o que é isso, cara, de onde é que veio isso, porque o pessoal vai ler aqui na descrição e às vezes vai ficar em dúvida, né? Então, para ninguém precisar pesquisar, o que é o Lean Manufacturing, que deu essa base para você de consultor, que foi o que construiu, né, a sua carreira? Isso, eu trabalhei ali, né, nessa indústria ali, comecei minha carreira nessa indústria, né? Tem um ponto muito interessante, né? Para explicar um pouquinho do que é o Lean, né? O Lean Manufacturing que a gente fala é uma metodologia, né? Foi desenvolvida lá no final da década do século XVIII, início do século XIX, ali com dois irmãos ali japoneses, né? Que criaram essa metodologia lá atrás, né? No antigo Japão, e depois veio trazendo essa metodologia para o Ocidente aqui, né? E aí no Brasil ela se torna mais forte ali meados da década de 90, da década de 90 ali, ela se torna uma metodologia global, mais conhecida, mais difundida. Nessa empresa que eu trabalhei há alguns anos, a gente começou a trabalhar com uma consultoria lá dentro, aplicando essa ferramenta de Lean Manufacturing. O que é o Lean Manufacturing, né? A gente fala que é o pensamento enxuto, é a produção enxuta, né? Quando a gente está falando de manufatura, Lean é o pensamento enxuto, então é a manufatura enxuta. O que é isso, né, cara, na prática? Você imagina assim, Adriano, de forma bem mais simples assim, né? Então eu estou produzindo uma caneta, por exemplo, né? E aí, todas as vezes que eu vou produzir essa caneta ali no meu posto de trabalho, na minha área de trabalho, eu preciso ir buscar o recarga do cano aqui, da ponta da caneta aqui, né? E aí eu tenho que me deslocar para ir lá buscar. Às vezes eu ando 50 metros, 100 metros para ir lá buscar essa recarga para terminar a montagem da minha caneta ali no meu posto de trabalho, né? Isso é um desperdício que a gente fala de fazer esse deslocamento, essa movimentação desnecessária porque eu não estou produzindo. Então, o Lean Manufacturing ele trabalha na identificação desses desperdícios dentro do posto de trabalho, dentro da sua vida pessoal em si também, né? E como é que a gente reduz isso? Então, o Lean ele traz esse pensamento para reduzir esses desperdícios, essas perdas que a gente tem dentro dos processos. E aí pode ser tanto na área industrial, eu falo na área pessoal, porque é uma ferramenta que ajuda a gente também na transformação pessoal nossa, né? Então eu trago isso muito, muito forte para a minha carreira, para a minha vida no dia a dia. Então nada mais é do que essa metodologia De organizar. de reduzir desperdícios que a gente fala. Organizando as coisas. Exato. E a escola japonesa é muito forte nessa parte industrial, né? Sim. Alguns treinamentos que eu ministro, eu lembro que sempre tem ali alguma, como é que fala? Alguma planilha, como é que chama aquele outro quadro? Kanban. Tem ali algumas ferramentas, né? Isso, Gestão à vista, exatamente. 5S. Isso. Sempre tem ferramentas e você vai ver a origem, maioria, indústria japonesa. Tudo oriental. Tudo aí. Coisa de fábrica de carro que queria evitar alguma coisa. Isso então, eles têm muita coisa realmente para ensinar para a gente. Né? Que legal que você consegue traduzir isso. Eu gostei do que você falou, que você traduz até para sua vida pessoal. Né? Isso aí. E lembrando, né, Adriano, quando a gente fala da cultura oriental, por que isso tomou um boom, né, cara? Japão destruído pós Segunda Guerra Mundial, né? Então, como é que, de um caos que estava, o Japão se reinventou e aí ele só conseguiu fazer essa mudança, de fato, porque começou a pensar de forma enxuta, porque ele não tinha dinheiro, não tinha mão de obra, porque a mão de obra tinha se dizimado com a guerra, né?
e os equipamentos eram equipamentos extremamente obsoletos já, ultrapassados. Como é que eles iam produzir? Como é que eles iam reconstruir o país? É sempre um caos, né? E aí, trazendo para a nossa vida pessoal, eu sempre falo isso, né? A gente sempre tem uma grande mudança depois que a gente sempre passa por um caos, né? Isso eu vejo tanto no mundo corporativo quanto no mundo pessoal, conversando com pessoas e tudo, como é que é a transformação desse caos para que a gente consiga buscar essa melhoria contínua. Você foi falando aí, a cabeça vai voando longe. Eu lembrei daquelas imagens que a gente viu recentemente, alguns poucos anos atrás, de um buraco que abriu uma cratera numa avenida de uma das cidades principais lá do Japão, e os caras tamparam o buraco e fizeram a rua, acho que em 2 dias, né? É isso aí. Cara, é disso que a gente tá falando, né? De produtividade, de foco, Eu gostei do que você falou, o Lean ali, nessa coisa do enxuto, mas me veio um contrapeso aqui com o Clean, né? Que é a coisa do limpo também. Não sei se você lembra desses vídeos que foi postado ali na época deles recuperando, do quão era organizado, né? Quão limpo era o jeito deles fazerem, tampar esse buraco ali, tudo organizadinho. E a gente está agora com a ponte sendo terminada aqui no Paraná, aquela de Guaratuba. Isso. E você vai vendo os vídeos ali, eu acompanho um cara que está postando vídeos semanais, você vê o quanto ainda está amontoado o negócio ali. Está num prazo legal para nossa, vamos dizer assim, para o nosso nível, né, de país, porque é um projeto ali que levaria de 10 a 15 anos, os caras estão fazendo em 2 a entregar. Só que você olha o final, ainda não vai ficar completo, né? Vai faltar coisa e tá bagunçado. Tem lixo para todo lado, tá tudo amontoado. Quando você fala isso, né, você usando o exemplo da construção da ponte lá, por exemplo, o Lean, a gente fala, né, o Lean Manufacturing como filosofia de vida, né, como ferramenta, e eu sempre falo isso, que ele tem um pacote de ferramentas, mas ele é uma filosofia de vida, o Lean, né? E aí você traz isso hoje para todas as áreas. A gente fala, mas isso é só para a indústria, por que chama Lean Manufacturing, né? No final lá da década de 2000, ali no início dos anos 2000, começou a se difundir muito no Brasil essa ferramenta, e aí as outras áreas também começaram a aplicar esse conceito, essa filosofia, né? Então hoje você vê Lean aplicado na área da saúde, né? Então a gente tem aqui na região, tanto aqui em Rolândia quanto em Londrina, na área da saúde, o Lean sendo praticado dentro dos hospitais como ferramenta de qualidade, como melhoria de transformação cultural das empresas. A gente tem na área governamental, né, dentro dos órgãos públicos, trabalhando com a ferramenta, né? Então, quando você vê na construção civil, a gente tem grandes construtoras na cidade, por exemplo, né, Vectra, Plaenge, né, Yoshi, todas elas têm práticas de Lean Construction, por exemplo, que a gente fala, né? O pensamento Lean dentro da construção civil. Por que ela consegue produzir um prédio tão rápido quanto o vizinho ali, o concorrente dele? E é engraçado, né? A gente ali na gleba, naquele monte de arranha-céus que tem ali, né? Então você consegue ver lá o concorrente A, a construtora A e a construtora B, e aí você olha, as duas startam a produção, né, a construção do prédio quase que juntas ali no mesmo período, só que uma consegue entregar mais rápido e a outra ainda fica ali patinando. Aí quando você vai estudar um pouquinho a cultura ali, estudar um pouquinho a empresa, você vai entender o que ela faz de diferente. Poxa, ele tem um pensamento enxuto, ele aplica uma filosofia, ele aplica um método de construção diferenciado. E isso o que acontece? Ele reduz esse tempo, né? Então ele elimina aquele desperdício, reduz esse tempo e entrega muito mais valor para o cliente final, né? O cliente estava esperando receber a obra em 5 anos, ele começa a receber em 2 aquela obra. Então esse é o conceito da filosofia Lean. Então não é só falta de dinheiro, não. Porque para nós que somos leigos, né, a gente passa lá e fala assim, olha lá, aquele ali parou. Acabou o dinheiro. Aquele ali tem mais poder, tem mais bala na agulha, tá levantando. Não é só isso. Não é só isso. Gostei muito do que você falou. Eu já quero bater um papo com você depois, eu acho que aqui não vai dar tempo, mas para a gente pensar em alguma coisa voltada realmente pro pessoal. Você já falou que aplica, mas de repente formatar isso, cara. Formatar isso como não um módulo de desenvolvimento pessoal mesmo, né? O Lean Manufacturing aplicado à sua vida. O que você pode fazer para mudar seu comportamento? E isso vem muito de encontro com o que eu gosto de fazer, que é falar de mudança comportamental. Como levar uma vida mais enxuta, mais clean. Tem uma galera que fala de minimalismo, mas não é essa a ideia. É a gente pensar nisso, voltando para o nosso comportamento, para a nossa mudança de atitude, mudança de foco. O que a gente está pensando em exagero que pode tirar.
Ó, da nossa aproveitando cabeça. que você está quicando a bola aí, tá? Então eu vou cabecear, né? Aproveitando aí, dentro do meu LinkedIn, eu criei uma newsletter, né, no ano passado, escrevendo e falando justamente sobre isso, né? Como é que eu faço a transformação pessoal aplicando as ferramentas. Então, depois, quem quiser ir lá no LinkedIn e compartilhar e seguir a minha newsletter lá, todo mês eu faço um artigo ali e aí discuto e falo algumas ferramentas que a gente pratica, né, que a gente aplica nos clientes e como é que a gente transforma isso para nossa vida, né, pessoal. Isso faz uma diferença imensa aí na rotina. E eu tenho visto essas transformações, né? Então, eu tenho uma gama de clientes que a gente atende hoje já pelo Brasil inteiro. A nossa empresa hoje trabalha atendendo grandes clientes no Brasil todo, né? Eu sou o focal point aqui do norte do Paraná, então do braço da nossa empresa hoje aqui no norte, eu acabo atendendo esses clientes e dentro dessas empresas a gente começa a ver, né, o quanto a ferramenta, o quanto a filosofia ajuda a gente na transformação, no desenvolvimento da carreira da pessoa, né? Eu falo assim porque eu fui desenvolvido dessa forma, né? Então você imagina um cara que era auxiliar de produção, que limpava a máquina, né? Sair e galgar um caminho, uma jornada dentro da empresa, aplicando a ferramenta, conhecendo. Eu falo isso nos meus treinamentos, quando eu vou fazer essa calibração de teoria, de conceito com os times. Eu falo muito sobre isso, né, da minha jornada, da minha história, e quanto essa ferramenta, quanto tempo eu demorei para entender o benefício que essa ferramenta traz para o meu dia a dia, para minha rotina de produção no dia a dia. Então, e não foi pouco tempo não, né? Eu tinha ranço de consultor, Boa. né? Eu tinha ranço de consultor. E hoje, Adriano, é engraçado, né, cara? A gente atende alguns clientes aqui na região, né? Eu falo que Londrina, o norte do Paraná, tem um eixo industrial muito forte, né? A gente está falando aí de uma dimensão, aí de uma gama aí de mais de 2 milhões de habitantes, então tem muitas indústrias grandes na região, né? E a gente vai, às vezes, atender um cliente ou outro, bater um papo, tomar um café, e aí você vê o cliente, cara, o empresário, falando assim: ah, meu, veio um consultor aqui e falou um negócio, deixou um pacote aqui e saiu e não fez aquilo que precisa fazer, né? Então, às vezes, a gente vê que as pessoas não executam, não fazem aquilo que precisa ser feito mesmo, de fato, muitas vezes eu falo que o Lean, ele é simples, eu não preciso reinventar a roda, eu preciso ser simples, entregar aquilo que o cara está precisando. Se ele precisa de mais produtividade, então a gente tem que entregar produtividade. Se ele precisa reduzir custo, a gente precisa entregar a redução de custo para ele. Se ele precisa mudar, aumentar a produção dele, reduzir a perda dele, que está alta ali na produção dele, é o que a gente tem que fazer. E muitas vezes a gente vê que o empresariado acaba criando ranço, porque muitas vezes o trabalho da consultoria, que deveria ser um trabalho mão na massa, muitas vezes acaba sendo um trabalho que só vai lá, fala algo e vai embora, e deixa o cara sozinho, não pega na mão, né? Não direciona, não vai lá e não executa junto, né? Então a gente tem esse trabalho diferenciado que é executar junto com o cliente. Então, quando a gente está lá no cliente, eu falo assim, eu fico lá no cliente e eu vou. Eu entro às 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, junto com o time operacional e saio lá às 18 horas. A hora que termina é a hora que a gente sai, porque a gente está ali junto na execução, fazendo. Isso é a maioria, né, cara? Isso a gente vê em tudo, não só no consultor, mas tem-se um costume de queimar o nome de uma profissão por conta de profissionais que não entregam, que não entendem realmente o que é. Eu vivo muito isso com o coach, por exemplo, né? Verdade. Eu tenho uma formação em coach pelo meu desenvolvimento pessoal ali da neurociência, da programação neurolinguística, e já aconteceu de eu chegar na empresa para fazer uma palestra e a pessoa do RH ali, a pessoa que estava organizando o evento, falar assim, ó, vamos só tirar da sua apresentação o coach aqui, porque senão o pessoal vai olhar meio torto para você. Vai gerar aversão. Então, dá para a gente falar, vamos dizer assim, que toda eficiência, toda mudança não existe se não tiver mudança de comportamento. Não adianta nada você ser um consultor fantástico, que nem você falou, você entrar de manhã com os caras e pegar a mão, se a pessoa que está do lado de lá não querer mudar o comportamento. E eu falo muito isso em treinamentos. Eu falo, cara, às vezes eu dou um treinamento aqui, tem 20 pessoas. Você já pega quem está ali e não está nem aí para você. Quem está ali está pensando assim, eu não queria estar aqui, eu estou aqui para jogar contra, eu vou fazer alguma coisa. Pensando nisso, você diria que tem empresas hoje que tem mais problema de comportamento ou de processo?
Eu vou falar para você, é uma pergunta interessante. Pegadinha, né? É, Eu juntei ela agora aqui com as é, coisas que eu notei. porque quando a gente vai falar, né, meu, de processo, o processo em si, ele não mente, né? E esse que é o detalhe, né? Você precisa conhecer o processo, você precisa saber identificar. O que eu mais vejo hoje, às vezes, dentro das empresas, é o desconhecimento. As pessoas, elas fazem por fazer, mas ela não consegue detalhar o processo, ela não sabe fatiar as partes do processo ou mapear esse processo como deveria. E aí não consegue enxergar os desperdícios. Então ela não consegue visualizar. Né? E é a mesma coisa na nossa vida também, quando a gente fala, né? Às vezes a gente não consegue enxergar os desperdícios, onde a gente está perdendo. E aí o detalhe a gente fala sempre, por trás de um processo sempre existe quem? Um ser humano, uma pessoa. Né? Então, entendendo o comportamento da pessoa, né? E é engraçado isso, nos meus workshops que a gente faz nos clientes, né, Kaizens, né? Quando a gente está dentro dos clientes, a gente faz um workshop chamado Workshop Kaizen, né? Que é uma melhoria contínua, né? É uma ferramenta, uma prática que a gente faz. Também, né? Isso, o Kaizen é uma prática que a gente faz, né? Então é um evento, uma imersão de 5 dias ali dentro do cliente. E aí chega um time, geralmente a gente faz um time multidisciplinar. E aí vem pessoas de várias áreas, então você coloca todo mundo dentro da mesma sala, então você imagina as discussões calorosas, fervorosas que acontecem ali. E você não provoca nada, né? E você tem que fazer esse papel, né, de ser provocativo. E aí é engraçado, cara, porque tem aquele cara que a gente chama assim, né, que é o detrator, né? A gente fala sempre num gráfico de barra, né, que a gente tem dentro de uma empresa, de uma companhia, né, uma organização, você tem 70, uma barra, né, você imagina uma barra 100% ali, né? 70% daquela barra, né, daquelas pessoas que estão dentro da companhia estão em cima do muro, esperando para ver o que vai acontecer com aqueles 30%. Só que aqueles 30% ainda a gente divide em 15% para cada lado. 15% é daquele cara que acredita na ferramenta, que conhece, que já viu o resultado com a ferramenta e é super a favor da prática da ferramenta, da melhoria ali acontecendo. E 15% é aquela galera que não quer nada com nada, que são as pessoas que a gente fala que são os detratores, né, da ferramenta, da metodologia. Assim como o cara fala assim para você, tira o nome aqui do coaching, aqui da sua apresentação, acontece isso que você tem o cara que é o detrator. Esse negócio aí não funciona. Cara, eu cansei de ver, né? E eu já fui assim também, né, Adriano? Eu falo, né? Você falou que tinha aversão ao consultor. Eu já fui assim. Então eu falo, esse negócio aí que esse cara tá falando, você imagina, o cara que tá na produção ali no posto de trabalho, trabalhando, eu falo assim, vem um cara aqui querendo me ensinar como é que eu faço isso, né? Pô, eu já faço isso. Então, você tem esses 15%, né? Voltando na barra. Qual que é o grande desafio, né? Que eu sempre falo. Os 70% da companhia ali que estão olhando em cima do muro, eles estão vendo para ver quem que ganha, né? Que para onde vai, né? Se esse negócio funciona mesmo ou não. Né? Então, o desafio é a gente trazer esses 70% para dentro de que para mostrar o benefício da ferramenta, da prática, e os 15% a gente tem que fazer o quê? Com que esse cara se convença, entenda isso, né? Eu falo que é um processo de venda, né, também para o cara, né? E aí, é engraçado que nesses eventos de workshop, eu já tive um caso, por exemplo, no ano passado, num cliente desse, né? O cara, ele tinha aversão à prática de workshop em Kaizen. Então ele falava assim, cara, não vou fazer esse negócio não, né? E aí o chefe dele falou, não, você vai fazer, a gente conseguiu convencer ele e o cara participou. E eu fiz questão daquele evento, de entregar o meu máximo naquele evento, para que ele também tivesse essa experiência, essa imersão de entender a ferramenta. E, cara, foi muito engraçado. No 4º dia, assim, antes do encerramento, esse cara já tinha mudado totalmente a fisionomia, a proatividade dele, a prática dele. E no final ele falou assim, cara, agora eu entendi e eu gostei porque eu vi que você faz diferente mesmo o evento Kaizen, né? Então o Kaizen você faz diferente. E aí isso é legal, porque esse cara, ao invés dele ser um detrator da ferramenta, ele passa a ser um promotor. E aí ele começa a promover isso dentro da cultura da empresa, dentro da prática ali junto com as outras pessoas, né? Então isso é muito gratificante quando você faz isso da forma organizada, centrada, com método, né, com base, né? E isso ajuda bastante a gente aí na prática do dia a dia. Com certeza. Você foi falando, eu fui lembrando de alguns assuntos de liderança que eu sempre discuto nas empresas, e tem uma frase muito legal que eu ouvi uma vez, que ele falava assim, a empresa não tem problema de processo,
ela tem problema de decisão mal tomada todos os dias, de pessoas que tomaram decisões erradas. Então, quão importante a gente olhar para isso e entender que o processo tem que envolver todo mundo. E toda vez que você estava falando ali, eu estava lembrando principalmente do papel do líder, que é ele que tem esse papel de buscar, de botar uma chama ali na equipe e trazer eles para decisões corretas, né? Então, o processo pode dar problema? Pode, com certeza, vai acontecer. Só que é o mínimo. Se a decisão tiver tomada certa, se a iniciativa tiver alinhada com tudo que a gente se propõe a fazer, né? Bora falar um pouquinho de algo que não está ali, que não está tão aberto para as pessoas que te conhecem ou que te conhecem menos, que é um pouquinho do seu lado, da inspiração que você teve de empreendedorismo na sua vida, né? Teve uma fase ali que você, mesmo estando dentro de grandes empresas ali, você tinha essa vontade de empreender e você empreendeu, né, cara? Conta um pouquinho pra gente o que você tirou desse aprendizado de Lean quando você empreendeu, como é que foi isso, o que você está empreendendo hoje. Faz um resumo aí pra gente do Marcão Empreendedor. Vamos lá. Eu falo assim, quando a gente é CLT, né, a gente está ali trabalhando dentro da companhia, eu fiz uma grande disrupção, né? Eu falo assim, que a gente fala até no sentido japonês da palavra, né? Um kakatu, né? Que a gente fala, né? É uma disrupção, algo novo, uma inovação, né? O japonês, ele fala muito isso, né? Em 2015 para 2016, eu estava no México, a gente estava fazendo um trabalho lá, e uma empresa aqui da região de Arapongas me encontrou no LinkedIn, né? E essa empresa entrou em contato comigo, a gente marcou uma reunião, tal, ali online mesmo, né? Que eles estavam buscando um especialista no mercado, né? Eles tinham um problema de impressão lá na fábrica deles, né? Falei, olha, quando eu voltar para o Brasil, a gente bate um papo, tal, né? E eu fiz esse trabalho. Quando eu voltei para o Brasil aqui, a gente foi para lá, conhecer o processo. E aí, nesse processo que a gente conheceu lá em Arapongas, o cara me fez uma proposta de trabalho. Então, você imagina, eu estava ali sólido numa empresa, construindo uma carreira, né? E esse cara me fez uma proposta, falou assim, cara, eu preciso que você venha trabalhar comigo, né? E aí foi uma proposta até financeiramente muito melhor da onde eu estava. E aí eu fui fazer essa disrupção, né, cara? Sair da base ali de uma empresa, né, multinacional, criando uma carreira para ir para uma empresa familiar, né, da região aqui ainda, né, para um segmento difícil, não é um segmento tão fácil ali, né. E aí, cara, eu lembro que eu tomei essa decisão, né. Então ali para mim esse fato de você empreender, né, quando a gente fala, eu sou um intraempreendedor, eu sou um empreendedor, né, a gente faz essas decisões e você está empreendendo, né? Então eu apostei naquilo e foi muito legal porque a gente conseguiu fazer um projeto de 5 anos ali nesse cliente sensacional de melhoria contínua, então foi muito legal, assim, a empresa deu saltos, assim, que a gente fala, assim, diferenciado na prática, no segmento, né? Era engraçado que muita gente vinha visitar essa fábrica e ver que, de fato, como é que a gente estava fazendo aquele movimento, né? Então e foi um grande desafio para mim fazer isso, né? Então eu fiz esse movimento, então você imagina, né? Tanto pessoal quanto familiar, né? Você tinha uma estrutura, e aí ir para essa empresa fazer esse movimento foi um grande. E aquilo me moveu por dentro. Em 2019, um amigo startou um projeto aqui em Londrina, e eu falei assim, cara, vou entrar nesse projeto, vou montar um negócio para mim. Tinha conhecido uma franquia em São Paulo. E aí falou, vou levar essa franquia para Londrina. E aí trouxe essa franquia para Londrina. Era um container, era um parque gastronômico que a gente tinha aqui em Londrina, ali na região norte ali. E eu embalei nesse projeto, eu tinha um recurso, uma grana ali para investir. Investimos nesse projeto em 2019. Final de 2019 nós inauguramos essa franquia, né? Que era uma franquia de batata recheada. E aí eu trabalhava, né? E a minha irmã estava comigo nesse projeto e aí a gente conduzia lá a franquia, a produção de batata recheada. Aí veio o grande desafio nosso, né? 2020, a pandemia, né? Verdade, E foi aí bem no ano, né? foi bem ali, a gente tinha acabado de inaugurar, né? Então aquele desafio foi. E aí eu lembro que nesse período de 2019 ali para 2020, eu também voltei a trabalhar aqui em Londrina, uma outra multinacional tinha me pedido para fazer um desafio aqui, né? Era um gerente industrial muito novo, assim, e o cara, a gente tinha tinha muita afinidade ali, né? E a gente se conheceu através de um amigo também. E esse gerente me chamou para trabalhar com ele. Falei, Marcos, eu preciso de um coordenador aqui, de um cara para
tocar essa fábrica, mas no período da noite. E aí eu olhei aquilo e falei, pô, vai dar legal, vai dar certo. Deu ficar à noite e depois eu consegui tocar o meu negócio durante o dia, ajudar ali na administração com a minha irmã. E aí vim para Londrina, né, para essa multinacional novamente trabalhar e montei o meu negócio. Veio a pandemia, aí foi um grande desafio ali, né, na pandemia até 2022 ali trabalhando ali a muito suor, né? Foi um período de muito aprendizado, né? Porque às vezes você acha que conhece a ferramenta, conhece o método, você está intraempreendendo no negócio dos outros, né, de outra pessoa, mas quando você vai para o seu negócio, é diferente, né, Adriana? A gente fala assim, pancada, é outra pancada, né? E aí você se depara com algumas situações, né, cara, que você não tinha, às vezes, isso na prática. Então, você faz eu fiz esse período de aprendizado ali, né? No entanto que no final de 2022 a gente tomou a decisão de parar com o negócio, né? Então, então a gente vai olhar vendo. Eu falo assim, quando eu cheguei no final de 2022, o ponto final meu era assim, quebrei. E agora, né? O que eu faço, né? E aí você vai retomando, né, cara, tudo que você já tem de repertório, de bagagem, de aprendizado, como é que... E foi nessa época que a gente acabou se conhecendo, não sei se você se lembra. Verdade, a gente parou para tomar um café. Tô lembrando do nosso café. Que a gente parou, eu te mandei uma mensagem, né, no Instagram, a gente combinou um café ali, e naquele café que a gente bateu um papo, eu falei assim, cara, verdade, eu preciso retomar algumas coisas que eu tinha uma linha que eu preciso fazer. Então, nesse período é importante você saber o que você usa como ferramenta, como prática, e aí foi retornar para o mercado de trabalho. Então, depois, aí por uma outra indicação de um outro amigo, eu retornei, fiz contato com essa empresa de Minas Gerais, e aí essa empresa de Minas Gerais entrou em contato comigo, e aí eu comecei a voltar de novo. A Sembrar ela é de Minas. Ela é de Minas, é a que você representa hoje. Isso. Essa empresa, ela nasceu dentro da Mercedes-Benz, só para você ter uma noção, né? Sembrar, né, Adriano, significa, em espanhol, o proprietário dela é espanhol, significa semear, né? Então, sembrar é semear em espanhol. E é engraçado, né, que você tem a base da raiz ali na logo, né? Então, e o fruto lá em cima, que é o resultado, né, que a gente entrega. Então, quando você planta a semente, a árvore vai crescer e aquilo vai... Então, eu me conectei muito com isso. Né? E aí comecei a trazer isso para minha prática. Hoje ainda eu tenho uma prática de uma veia empreendedora, né? Que a gente fala, minha esposa é fisioterapeuta, a gente criou uma loja online hoje de suplementos e vitaminas, trabalhamos com isso também, então ela tem lá a loja online, eu faço a gestão, né? E aí, engraçado, né? Como eu aprendi durante a produção de batata recheada, o delivery lá na pandemia, né? Hoje eu uso um canal de venda que é o iFood, por exemplo, dentro da minha loja de suplementos, que a gente vende suplementos hoje no iFood. Fala o nome da loja aí, cara. Né? Pode divulgar. A gente vai dar um merchan para ela lá, sim. Chama Mente Viva, né? 43, que é da região de Londrina, né? E aí a gente trabalha hoje com o canal do iFood, vendendo suplementos dentro do marketplace do iFood. E eu acho muito bacana isso, porque você pode ter essas opções, né? Mas a gente também tem o nosso site ali também, né? A loja online também fazendo a venda ali. E ela tem um consultório e ela tem uma loja dentro do consultório dela também, onde a gente atende os pacientes ali, a parte de vitaminas e suplementação. Cara, você falando, eu vou só pensando no empreendedor, né? Porque eu me considero até um certo ponto empreendedor por ter feito iniciativa de abrir minha empresa e tudo mais, mas o quanto a gente tem que deixar de endeusar, de falar só de coisa linda e querer vender o empreendedorismo como uma coisa, né, magnífica e tudo bonitinho, cara. Tem muita gente que vende como liberdade. Cara, não é. Empreender não é liberdade. Você vai ter responsabilidade em dobro. Isso aí. Você vai ter que se doar muito mais. Essa que é a essência do empreendedor. Então, você falando o tanto que você fez e já entrou em outra coisa, e já começou mais, começa a lembrar o tanto que eu faço, tanto que eu busco. A gente está num ano, às vezes, muito apertado, a coisa está complicada e você não está parando, né? Empreender é realmente isso, é você não parar de fazer o que você faz e ter outras ideias e continuar desenvolvendo. Porque se parou é porque você não tem esse espírito empreendedor. É isso aí. O que você está pensando? O que você está fazendo? O que você está vivendo hoje? Você está conseguindo desenvolver mais coisas? Você está travado, né? O empreendedor é justamente isso. Você falou ali, eu comecei a refletir e pensar o quanto a gente faz coisas para manter a roda rodando, vamos falar assim, né? A roda girando. Uhum. Isso é empreender. Isso realmente é ser empreendedor. Essa é a essência nata do empreendedor.
Hoje o nosso episódio é um pouquinho mais curto, a gente já está começando a chegar no final. Vamos falar um pouquinho disso que você falou. Eu quero pegar esse gancho que você deu o exemplo ali para o pessoal te procurar no LinkedIn, né? Você está criando uma marca ali. Você está criando o Marcos, né? Você está criando o consultor que já está fazendo, já está engajando com o pessoal. Então fala um pouquinho disso. Como é que está essa construção? Para onde é que você está indo? O que dá para dizer que você tem como planejamento futuro? O que você pode contar para a gente? Eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta, principalmente para esse mercado, né? Que a gente fala que é o mercado corporativo, né? Uma ferramenta extremamente poderosa, né? E a gente precisa potencializar ela. Então, tenho aprendido, né? Buscado conhecimento na área, né? Para explorar um pouco mais o algoritmo ali do LinkedIn, né? Então, às vezes as pessoas já até me procuram para falar assim, eu queria dar uma mexida aqui, como é que eu faço, né? Para organizar o meu LinkedIn aqui, né? E aquilo que a gente vai aprendendo na prática, né? E aí o LinkedIn tem uma prática, uma ferramenta de conexão muito forte, né? E você vai se conectando com outras pessoas que também vivem essas ferramentas, vivem essa prática, né? Falo do Lean, né? Falo da transformação pessoal, né? E é engraçado, né? Porque quando eu comecei a trabalhar o meu LinkedIn, hoje a gente vê o quanto ele cresce, né? Organicamente, porque eu não faço nada ainda incentivado dentro do LinkedIn, mas organicamente como é que ele cresce. E aí eu comecei a entender que são as conexões que a gente vai fazendo, né? Então eu vou me conectando com muitas empresas aqui da região e conversando com pessoas, aí isso vai abrindo portas, né? A gente tem uma ferramenta, uma prática dentro do Lean, né, que a gente fala que é uma prática de benchmark, né? Então a gente olha para as empresas do lado e vê o que os caras estão fazendo de melhoria, de bom, e a gente começa a praticar isso. No final do ano passado, eu comecei nesse cliente fazer essas práticas de benchmark. Comecei contato com essas empresas, os caras falaram assim, mas você conhece tanta gente assim? Eu falei assim, cara, o LinkedIn me trouxe essas conexões, e é legal por causa disso, né? Então eu tenho conexões hoje no Mato Grosso, em São Paulo, Minas, né? Que você vai conectando com as pessoas e vai trocando ideias, fazendo compartilhamento. E a gente falando aí de projetos futuros, né? Eu tive recentemente numa outra multinacional aqui aqui em Cambé, na região de Cambé, na semana passada, a gente fez uma visita técnica lá, o pessoal atendeu a gente muito bem nessa prática de benchmark, onde eu levei um time desse meu cliente para essa empresa, para eles conhecerem como é que é na prática. Ter uma outra visão, né? Para ver o estado, como é que eles estão andando, né? Como é que estão evoluindo, né? E aí foi muito bacana, porque o coordenador, o diretor industrial que estava lá com a gente, o coordenador, né? A gente falava muito disso, que Londrina, por ser um eixo industrial muito grande, muito forte, e ter grandes empresas na região, a gente se fala muito pouco sobre o Lean Manufacturing, sobre a melhoria contínua na região, na cidade, né? Eu já tinha esse desejo no coração, então, assim, conversando com alguns parceiros, amigos, consultores, né, cara? Falei, cara, vamos fazer um trabalho desse em Londrina, mas não com um viés de venda de consultoria, um viés comercial. Claro que se tiver que ter por trás alguma coisa comercial, isso vai ser natural. Mas eu falo mais como um trabalho para divulgar a própria ferramenta, o conceito da melhoria em si e demonstrar na cidade as boas práticas. Né? Porque quando o empresariado começa a conhecer de fato e ver o quanto de valor a ferramenta entrega, muda um pouco a mentalidade, né? Eu falo porque a gente tem região de Arapongas aqui do lado, né? E quando você vai ali no sindicato ali em Arapongas, aqui mesmo em Londrina, o pessoal tem aversão muitas vezes a ferramentas, a consultorias, né? E aí, porque não conhece muitas vezes ou não sabe a potencialidade que aquela ferramenta tem de entregar resultado para ele. E aí foi legal, cara, porque esse diretor, a gente falando sobre isso, né? E a gente comentou, né? Falou, cara, vamos fazer um evento em Londrina para trazer isso. A gente tem eventos nacionais, né? O Lean Summit, que é realizado em agosto em São Paulo. Tem fórum de Lean, de escuta Lean, em várias regiões do Brasil todo. E em Londrina a gente não tem nada. Né? E aí, conversando com um amigo outro dia, a gente fez um brainstorm ali, né? Uma prática de uma ferramenta. A gente chegou no nome e a gente falou assim, ó, a gente vai lançar esse nome breve, logo, né, com um evento de práticas de Lean, onde a gente vai envolver a área corporativa, as indústrias na região. Acho que isso como um passo futuro aí, né, a gente deve logo lançar esse evento. Boa, pode lançar e nos convida. Tenho certeza que vai ter bastante adesão. Eu quero estar lá, inclusive. Com certeza, Adriano. Tudo que eu tiro dessa conversa, desse fechamento que você trouxe, é que o futuro realmente não é de quem sabe mais,
é a de quem se adapta mais rápido. Então, Isso quanto aí. é que você está disposto a mudar, quanto é que você está disposto a investir no seu desenvolvimento pessoal e na sua mudança comportamental. Eu falo muito sobre reposicionamento comportamental, que é você escolher se posicionar de forma diferente. Você vai mudar tudo na sua vida, né? A partir do momento que você escolhe que você quer fazer uma mudança, que você quer alterar um comportamento, você pode melhorar como líder, você pode melhorar como gestor, você pode melhorar como vendedor, como pai, como marido, como amigo. Então, mudança comportamental é sobre isso. Se adaptar rápido e não simplesmente achar que as coisas vão acontecer. Claro que elas vão acontecer. Só que o ideal é que você esteja, pelo menos, no comando ali dessas mudanças. Marcão, para a gente fechar, eu vou fazer 3 perguntas e essa resposta tem que ser rápida. Então, é bate e volta, no máximo 30 segundos de pergunta e resposta, tá? Vamos lá. Bora lá? Bora lá. O maior erro que toda a sua trajetória de vida te ensinou? É não ter humildade de reconhecer o erro muitas vezes. Boa! Um hábito que você pegou para você que mudou a sua vida, mudou seu jogo. Criar disciplina. Criar um hábito. Boa! E um conselho agora para quem está assistindo, você pode até virar para a câmera, esse pode ser maior. Então eu quero um conselho, eu quero uma mensagem para quem quer crescer rápido, para quem está fazendo alguma coisa, para quem está tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Junta tudo agora, junta uma mensagem corporativa com o pessoal e manda uma mensagem final sua para quem está nos assistindo. Acho que o grande ponto, né, que a gente fala da transformação, né, é o querer. Você precisa primeiro querer e acreditar que você pode fazer essa transformação, né? Eu sempre falo isso, às vezes eu tô no meio de grandes tubarões, né? E aí você tem um detalhe, né? Dentro do meio de tubarões você não sangra, né? Você pode sangrar em outro lugar, não dentro de um tanque de tubarões, né? E isso vai fazendo essa adaptação, a gente vai fazendo essa adaptação no dia a dia, né? Então, o querer eu falo que é um grande passo, né? E ter fé, acreditar que a gente pode mudar, que tudo é possível mudar, né? Então, da nossa história que a gente vai construindo, eu falo que o grande aprendizado é acreditar, ter uma boa base, ter uma boa experiência, né, na prática e transformar isso em resultado. Qual é o resultado que eu espero com essa fé, com esse querer, né? Então, ter esse resultado que é o grande diferencial aí na prática. Boa! Você gostou? Eu também gostei. Parece que foi rápido porque a conversa foi boa. Sempre que a conversa é boa, o tempo passa que a gente nem vê. Se você gostou, curte aqui, comenta, compartilha com alguém que vai gostar de ouvir esse bate-papo. Da minha parte, muito obrigado, Marcão. Para quem quiser acompanhar, tá aqui. Vai estar no início ali, tá aqui embaixo também os nossos perfis. Para quem não está acostumado, eu sou Adriano Moleiro. Esse é o Marcos Oliveira. Qual que é o perfil no Instagram? Marcos Oliveira. Tá lá, só procurar no Instagram. Eu confundi aqui, Adriano. No Instagram tá como Sou Marcos Oliveira. E no LinkedIn? No LinkedIn, Marcos Oliveira, você pode procurar lá que você vai encontrar. Vai ter essa foto desse cara bonitão aqui. Eu tenho certeza que ele está sempre aberto a se conectar com as pessoas, assim como eu. Te encontro na próxima. Fica à vontade para compartilhar com quem você quiser.